testemunho de arrebatamento de espírito da irmã Sônia da Silva Paulino. Ela é a personagem Irmã S da série de livros virtuais Eu Tenho Maravilhas a Te Mostrar. No ano de 1991, era um mês de julho, estava muito frio durante o dia. Eu passei uma luta muito grande com a minha vizinha. Ela desentendeu comigo, me deu uma surra muito violenta, a ponto de eu ficar com os olhos roxos, minhas crianças pequenas, meu esposo já tinha tido derrame. Aí uma irmã chegou aqui, daí a irmã falou, vamos, irmã Sônia, no culto na casa do irmão Romão. Jesus vai falar com a irmã lá. Daí eu relutei bastante, né? Mas acabei indo no culto. E um grupo de irmãos se dirigem ao culto na casa do irmão Romão. E aí, no meu espírito, eu comecei a conversar com o Senhor Jesus, né? Falar para ele, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, né? Aí eu me lembro que a irmã falou para mim, Deus usou ela em profecia, né? Dizendo que Deus tinha visto, né, o que tinha acontecido comigo. Aí eu comecei a chorar muito. Ali eu já estava chorando, porque eu estava sentindo a presença de Deus, né? Eu estava sentindo que o Senhor Jesus estava falando comigo. Terminado o culto na casa do irmão Romão, aí eu saía, né, da casa desse irmão, e eu me lembro, não só eu, todos que estavam junto comigo, né, irmãos e irmãs, saímos desse culto, e nisso eu me recordo que o irmão falou assim, olha, fica perto da irmã Sônia, porque eu não sei o que exatamente o que vai acontecer, mas Deus mostrou para mim uma bola de fogo, né? Uma bola de fogo significava que algo novo iria acontecer com irmã Sônia. E eu, como eu já estava envolvida, né, estava sentindo a presença do Senhor Jesus no meu espírito, estava muito, muito feliz e chorava, né, me expressava chorando, saí do culto. E eu me recordo que a casa do irmão Romão era um lugar bem afastado assim, então demorava para sair na rua. Aqui se inicia o arrebatamento de espírito da irmã Sônia da Silva Paulino. Transportada para um lugar. Lá, quando eu cheguei nesse lugar, a primeira pessoa que eu vi lá foi o Senhor Jesus. Os olhos dele brilhavam muito, muito mesmo, mais até mesmo do que esse sol. E logo em seguida eu também vi a testa dele, né? Tinha um sinal assim. Ele falou pra mim assim, venha, é isso que eu quero te mostrar. Aí ele me levou num lugar onde que tinha muitas partilheiras. Primeiramente ele me mostrou essa partilheira e lá tinha muitas coroas que não davam para contar. Aí Jesus pegou na minha mão e aí ele mostrou uma coroa para mim e ela tinha muitas pedras, mas muitas pedras mesmo. Só que ela não dava volta, ela ainda estava faltando muitas pedras. Aí Jesus falou para mim assim, essa coroa é sua, que você vai receber quando você chegar aqui. Aí eu falei para Jesus assim, Senhor, não precisa não, Jesus, deixa eu ficar aqui com o Senhor. Jesus falou, vem, é isso que eu quero te mostrar. Aí me levou num outro lugar. Aí eu vi um livro. O livro era muito grande mesmo. E era muito largo. Tinha muitas folhas. E quando chegou na penúltima folha, o Senhor Jesus, assim, nunca larga da minha mão, e mostrou meu nome. Esse é o seu nome que você vai receber quando você chegar aqui. E o Senhor Jesus me levou em um outro lugar. Eu vi muito cabelo no chão, muito cabelo mesmo, mas o Senhor Jesus não falou nada. Olha lá, olha aqueles cabelos. Não falou nada. E depois quando eu olhei também, eu não comentei nada com o Senhor Jesus. Daí ele falou, venha, é isso que eu quero te mostrar. Mas em todo tempo, ele não largava da minha mão. Todas as vezes que ele falava, venha, é isso que eu quero te mostrar, na verdade, sempre ele estava segurando na minha mão e destacando a mão furada dele. Aí ele me levou em outro lugar, e nesse lugar que ele me levou, tinha muitas mesmo crianças. Daí eu falei pro Senhor assim, Senhor, dá essas crianças para mim, Jesus, eu quero todas. Aí o Senhor Jesus falou para mim assim, não, os seus já estão com você, esses eu estou aguardando para aquele grande dia. Aqui tem crianças e homens lá na terra
que dizem ser pastores. Se Jesus diziam, então isso significa, né, que não era. Aí Jesus falou para mim assim: venha, eis que eu quero te mostrar. Quando ele segurava na minha mão, então a palma da minha mão ficava de frente para mim, eu podia ver o furo na mão do Senhor Jesus. E era tão profundo o furo da mão do Senhor Jesus que varava do outro lado. A gente podia fazer assim, a gente chegava do outro lado. Mas só que o Senhor Jesus nunca largou da minha mão, sempre segurando na minha mão. Aí o Senhor Jesus me levou em outros lugares. O meu espírito não ficou tão forte quanto que ele me mostrou, que foi as crianças. Ao contemplar as crianças filhas dos homens que dizem ser pastores na terra, O Senhor Jesus estava chorando e ele falou para mim: conta quantas são. Mas eu não conseguia contar porque, sabe, porque era tanta criança, que era muita criança. Aí o Senhor Jesus falou: conta quantas são. E eu comecei a contar: 1, 2, 3. Falei: eu não consigo, Jesus, contar, porque eram muitas crianças. E elas estavam presas tudo assim no gancho, igual carne no açougue. E o Senhor Jesus falou pra mim assim: olha lá pra terra. Aí eu vi um corpo deitado assim. Aí o Senhor Jesus falou pra mim: olha lá seu corpo. atendendo à oração dos irmãos na terra, Jesus Cristo devolve o espírito da irmã Sônia ao seu corpo. Os meus servos estão clamando que você volte. E eu, da onde eu estava com o Senhor Jesus, eu pude contemplar as pessoas que estavam em volta de um corpo, que Jesus falou que era o meu corpo. E eu vi um monte de gente assim, tem uns que estavam com a cabeça baixada, tem outros que estavam com uma expressão assim de preocupação. Daí eu falei assim: Senhor, deixa eu ficar aqui com o Senhor, Jesus, não precisa dar nada pra mim não, Jesus, deixa eu ficar aqui com o Senhor. Aí ele falou assim: não, meus servos estão clamando que você volte. Quando eu vi, eu já estava aqui novamente na terra, porque os irmãos depois me contaram que o meu corpo foi caindo pro caminho, o meu espírito já estava aqui na terra e eu estava ali na subida do morro ainda, né? Eu e as irmandades que veio comigo. E as irmãs contam, né, que o meu espírito ainda estava lutando com o meu corpo, querendo entrar. E nisso eu vi caindo para um caminho. Caindo porque não tem como, por exemplo, uma geladeira, ela pode funcionar sem motor? Não é verdade? Não. Eu não entendo muito sobre tecnologia, mas eu sei que não é verdade? Então, assim era o meu corpo. O meu corpo sem espírito não conseguia parar em pé. E eu vi gambeteando pro caminho. Eu vi as crianças, eu continuava vendo as crianças assim, sabe, na minha frente. Eu vi as crianças presas no gancho. E conforme eu ia contando, ou melhor, o meu espírito ia contando as crianças, o meu corpo físico acabava entrando nos arames farpados. Como eu não estava ali, quem estava era só o corpo físico, então o físico ia entrando assim, né? Tudo isso eu fiquei sabendo depois que eu voltei. Os irmãos começaram a preocupar-se. Como vamos devolver a irmã Sônia em casa para o seu marido? Se a irmã Sônia não voltar, eu não vou poder levar ela para casa dela assim morta, né? Como que eu vou falar pro marido dela? Nós tiramos ela viva lá da casa dela. Agora vamos entregar a irmã morta? O marido dela não vai entender. Como que eu vou fazer? E nesse dia... Estar diante de Jesus, o Cristo, transmitiu a ela o real entendimento de igreja. E quando eu tive essa experiência com o Senhor Jesus, daí é o amor do Senhor Jesus que tá, né, tá enlaçado com o meu espírito, né, que antes era um amor natural, não era um amor envolvido com o Senhor Jesus, agora não, agora é a partir desse momento, agora é um amor sobrenatural, né, essa é a palavra correta. E quando eu estava lá com o Senhor Jesus, ele falou pra mim, que era pra mim contar pra igreja, o que o Senhor Jesus tinha me mostrado. O real significado de igreja e a diferença entre ela e uma denominação ficam bem claro após ter estado com o Cristo. E eu frequentava uma denominação. Essa denominação era a Assembleia de Deus. Frequentei muitos anos da minha vida, foram 10 anos da minha vida perdido. Porque é como se eu tivesse trabalhado 10 anos
tivesse sido mandado embora sem direito a nada, porque perdi meu tempo ali, não aprendi nada com os homens, igual Jesus falou, que dizem ser pastores aqui na terra. O que eu aprendi com eles? Não corta o cabelo, não usa saia pra cima do joelho, não usa calça comprida para dormir, né? Então, eles nunca ensinaram para mim que o Senhor Jesus estava preocupado era com o meu espírito. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus mandou Samuel ir lá ungir Davi, o que ele falou? Que ele não via como o homem via. Samuel não estava olhando o espírito igual Deus vê, né? E quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, o que aconteceu? Ele ficou vendo a aparência, ele achou que aqueles irmãos mais bonitos lá era aquele que Deus ia consagrar rei. E no entanto, quem que foi que Deus consagrou rei? Foi Davi. Que eu fiquei ali, perdi todo o meu tempo, né? Perdi meu tempo por quê? Porque eu não estava servindo a Deus, eu estava servindo os homens aqui na terra que diziam ser pastores. Porque eu era uma pessoa assim, que quando eu estava no local de reunião, né? Hoje eu entendo que é local de reunião, né? Na época eu pensava que era igreja, né? Ali onde Deus falava, eu aprendi dessa forma. Depois eu fui informada, né? Através do Espírito Santo de Deus, no meu espírito, que eu fui enganada, que eu não estava servindo o Senhor Jesus, que eu estava servindo o pastor A, o pastor B, perdi totalmente meu tempo. Mas um dia o Senhor Jesus usou de misericórdia comigo e eu fui esclarecida que eu tinha um espírito, que Deus falava no meu espírito. E aí então eu comecei a ter experiência com o Senhor Jesus, né? Ele falando no meu espírito, né? Aí eu aprendi então que, né, o lugar certo de adorar o Pai é em espírito e em verdade. Disse Jesus: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como é que funciona isso? Servir o Senhor Jesus em espírito e em verdade. É o que a palavra diz, em espírito e em verdade, né? Não é no lugar, né? Não é uma casa feita de tijolos que o Senhor Jesus mora. Não, Jesus mora dentro das vidas que tem compromisso com Ele. Esses são entendimentos que a irmã Sônia da Silva Paulino passou a ter a partir do momento que esteve com o Cristo glorificado nos céus. Ó, igual o Senhor Jesus falou pra mim, que compromisso com Ele é igual um casamento. Por exemplo, eu sou casada. Por que eu sou casada? Não porque eu tenho um papel escrito, registrado em cartório, que eu sou casada. Não. Porque eu honro, respeito meu esposo. Eu não honro e não respeito ele porque eu tenho uma aliança no dedo ou porque eu carrego uma certidão de casamento. Não. Eu honro ele aqui no meu espírito. É igual o Senhor Jesus. Eu sirvo a Deus em espírito e em verdade, né? Não é que eu frequento lá a Assembleia de Deus ou lá para a congregação, não. É porque eu sirvo o Senhor Jesus dentro do meu espírito, que não tem nada a ver com o local de reunião, né? Por exemplo, igual Jesus falou. Novo ensinamento aprendido do Cristo glorificado pela irmã Sônia da Silva Paulino. Que tudo que tá aí é invenção humana, que não tem nada a ver com ele, nada a ver com ele. Porque olha só, o que eu aprendi? Nada. Fiquei como cega, apalpando as paredes, como Jesus disse. Foi isso que aconteceu comigo. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor é bom e misericordioso e eu fui esclarecida. Hoje sim, hoje eu posso dizer que eu sou crente, porque eu tenho compromisso com o Senhor Jesus. Estar na igreja recebendo instruções diretas de Jesus ressuscitado. Igual ele falou pra mim, que o compromisso com ele era igual um casamento. É isso que eu quero ser na sua vida. E não é exatamente o que o Senhor Jesus fala em Isaías, que ele é nosso marido? Então, o Senhor Jesus é meu marido, é marido do meu espírito. Então, hoje sim, hoje eu enxergo. Não enxergar com esses olhos que não. Espiritualmente falando, hoje eu não sou mais enganada. Porque eu aprendi que eu tenho um espírito e que através desse espírito o Senhor Jesus fala no meu espírito. Na verdade, né, nós somos espírito, temos um corpo e possuímos uma alma, não é verdade? Então, e o Senhor Jesus fala no nosso espírito. O Senhor Jesus fala no nosso espírito. Não na Assembleia de Deus, não na congregação, não. O Senhor Jesus pode até falar, desde que tenha vida ali dentro, que esteja comprometido com Ele, com a verdade. Não com o pastor A, não com o pastor B, não com o pastor C. Então, esse é o meu testemunho. Então, por isso, hoje eu não sou mais enganado. Então, você que está ouvindo sobre o meu arrebatamento, né, que você
Você só vai ser enganada se você quiser, porque se você permitir que o Espírito Santo de Deus fale no seu espírito, você também vai ser esclarecida. Hoje, eu posso dizer como a palavra diz, né? Como Jó falou, né? Que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas que hoje os olhos dele contemplavam o Senhor. Eu também posso dizer a mesma coisa, que quando eu estava na denominação, eu só ouvia falar do Senhor Jesus. Hoje não. Hoje meus olhos contemplam, meus olhos espirituais contemplam o Senhor Jesus. Amém.